O mundo está vivendo uma guerra invisível. Não é motivada por armas, mas por ideologias que clamam controle espiritual, cultural e político. De um lado, o Islã. Do outro, o cristianismo. E agora surge a pergunta fundamental. Isso faz parte da nova ordem mundial que a profecia bíblica revelou? O século XXI trouxe guerras físicas, mas a verdadeira luta é espiritual. O confronto entre fé e sistema secular molda decisões em nações poderosas. Enquanto o Ocidente debate liberdade individual, ideologias religiosas clamam por uma ordem moral baseada em fé, criando uma tensão global perceptível nos jornais e nos discursos políticos. Aprofunde-se em Apocalipse 13, onde uma besta, ou seja, sistema mundial, se reúne com o falso profeta para unificar as nações sob uma religião global. Isso nos alerta sobre o sincretismo crescente e a manipulação espiritual que pode anteceder o poder político mundial. A fragmentação da fé cristã. Diversas denominações disputam o discurso moral, da visão conservadora ao progressismo. Essa divisão interna torna a igreja vulnerável a manipulações políticas e eco de ideologias de poder. No Brasil, Estados Unidos e Europa, líderes usam o discurso evangélico para angariar apoio. Embora trate-se de voz política, deixa-se a sã doutrina sacrificial à margem. A Bíblia adverte em 2 Timóteo 4:3. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A Bíblia não apenas alerta contra governantes corruptos, mas contra sistemas que se fundem com a religião, criando falsos cristos. É preciso discernimento. Nem todo discurso de fé é semente de verdade. O Islã avança através de governos teocráticos como o Irã, Emirados Árabes e Afeganistão. Seu modelo político impõe lei islâmica como base cultural e legislativa. Comunidades muçulmanas crescem cada vez mais na Europa, Ásia e África. Organizações islâmicas têm influência em políticas migratórias e educacionais, moldando a moral pública. A presença islâmica desafia o secularismo ocidental, criando um choque de valores e inseguranças. Essa pureza de sistema religioso conflita com regimes democráticos liberais. Daniel 11 descreve futuros aliados do Rei do Sul, ou seja, Irã. Isaías fala de Ismael como nação abençoada, mas tensa com Israel. Evidência de uma tensão ancestral que perpassa até hoje. Você acredita que o Islã é uma ameaça à estabilidade mundial ou um sistema paralelo respeitável? Escreva ameaça ou paralelo nos comentários. As escrituras apontam para uma religião falsa global, uma besta com 2 chifres como cordeiro, unindo poderes mundanos e espirituais. A ONU e movimentos globalistas promovem um ecumenismo forçado para minimizar conflitos, mas isso pode ser armadilha espiritual. Sistemas modernos tentam instalar religiões unificadas como controle ideológico, liturgias, símbolos universais. O sistema global pode usar essa estratégia para subjugar nações espiritualmente, alinhando crença com obediência política. A força de líderes como o Papa, ayatolás, televangelistas e organizações mundiais de fé talvez se torne ferramenta para construir uma religião oficial global. Você acredita que o Islã é uma ameaça à estabilidade mundial ou um sistema paralelo respeitável? Escreva ameaça ou paralelo nos comentários. Redes sociais promovem debates acalorados entre cristãos e muçulmanos. Escolas valorizam narrativas neutras, enquanto debates legislativos abordam símbolos religiosos. Tudo isso como preparação para um sistema onde a fé guiará decisões políticas. Não se trata apenas de ser cristão ou muçulmano. A questão é, você renuncia à fé por um sistema que prioriza unidade em troca de liberdade espiritual? Eis o momento de escolher resistência espiritual firme ou submissão à religião global. A Bíblia fala em Gálatas 1:5. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não nos deixeis em posições de escravidão de novo.
Curta este vídeo se quer saber mais sobre profecias do Apocalipse. Compartilhe com quem precisa entender. Essa mensagem pode ser determinante no futuro espiritual. Inscreva-se no canal para ficar por dentro das revelações proféticas que impactam o mundo hoje. O cristianismo caminha numa encruzilhada decisiva. De um lado, há a tradição, verdade bíblica e resiliência espiritual. De outro, crescimento cultural, influência política e tentação de se acomodar ao sistema mundial. A pergunta que ecoa nas profecias é clara: você permanecerá fiel ou se adaptará à nova ordem? O cristianismo atualmente está mais fragmentado do que nunca. Milhares de denominações disputam interpretações da Bíblia, enfatizando doutrinas diversas, teologia liberal, prosperidade, teologia da libertação, entre outras. Essa fragmentação enfraquece a unidade e torna os fiéis mais suscetíveis à manipulação de líderes religiosos alinhados com agendas globais. Em 2 Timóteo 4, 3 e 4, Paulo adverte: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo os seus próprios desejos. Essa advertência ainda é validíssima hoje. Muitos têm buscado sermões que acomodem suas vontades pessoais, ignorando a verdade bíblica, e isso cria terreno fértil para falsas doutrinas e culto à figura humana. Países como Brasil, Estados Unidos, Israel e Filipinas têm visto uma crescente aliança entre líderes cristãos e políticos. Essa sinergia pode gerar benefícios momentâneos, mas também vulnerabilidades permanentes. Quando a fé é usada para obter poder, a mensagem de Cristo muitas vezes é sufocada pelo pragmatismo político, e a Bíblia alerta contra esse tipo de idolatria. A influência de mega-igrejas, líderes midiáticos e instituições globais provoca um padrão de cristianismo corporativo, formatado, centralizado e muitas vezes comercial. Grande parte do público cristão jovem se sente desconectado, busca autenticidade, propósito e impacto espiritual, algo que nem todas as estruturas institucionalizadas oferecem. Imagine uma tribo que viveu séculos isolada, forte espiritualmente e orgulhosa de sua identidade, e de repente é introduzida num império mundial. A pressão para se adaptar é enorme, e muitos perdem seu DNA espiritual. A Bíblia ensina que nos últimos dias haverá também um remanescente fiel, aqueles que recusam se curvar ao sistema do mundo. Apocalipse 17:17 fala de um pequeno grupo que observa os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Essa minoria, mesmo pequena, tem influência espiritual decisiva. Não se impressiona com números, mas com fidelidade. É uma chamada à coragem e à coerência espiritual. Você gostaria de ser parte desse remanescente fiel? Comente: eu serei fiel, se estiver pronto para viver pela verdade. A chave para a resistência cristã, voltando às raízes bíblicas, estudar as Escrituras com profundidade e compromisso. Vida de oração solidária, exemplo de igreja primitiva que clamava junta e derramava fé. Separação consciente do sistema, evitar escrituras que amordaçam a transmissão da verdade. O Islã não é apenas uma religião, hoje ele se mostra como um poder político global, com governos que impõem a lei islâmica, comunidades que moldam culturas inteiras e uma estratégia de expansão atraente para milhões. Essa força espiritual tem chamado a atenção, mas o que isso significa para a nova ordem mundial profetizada? A Bíblia oferece pistas surpreendentes. Governos islâmicos como o Irã, Emirados e o Talibã retomaram influência política significativa. Eles baseiam tudo, lei, educação, cultura, no Alcorão e nos ensinamentos religiosos. Ao mesmo tempo, países laicos veem um crescimento exponencial da comunidade muçulmana, Europa subsaariana, Sudeste Asiático. O Islã hoje é uma grande narrativa global. Você considera essa expansão algo natural ou estratégico? Deixe nos comentários. A implantação da Sharia em algumas nações serve como um exemplo de como a religião pode guiar o governo
e restringir a liberdade individual. Em países como Irã e Afeganistão, marchas públicas e decisões judiciais adotam diretamente essa lei religiosa. Esses modelos mostram fé genuína ou poder espiritual mascarado por controle político? O apologista Samuel Huntington popularizou o conceito de choque de civilizações, Islã e cristianismo em rota de colisão. Nas ruas e nos parlamentos vemos debates acalorados sobre valores familiares, educação e identidade cultural. Em diversos países ocidentais, há tentativas de restringir símbolos cristãos, enquanto leis de proteção muçulmana avançam, criando resistência espiritual. Ismael, filho de Abraão, tornou-se pai de nações que muitos estudiosos associam ao mundo muçulmano. Em Gênesis 16:12, Deus profetizou que ele seria calmante e rebelde contra todos os seus irmãos. Daniel 11 também descreve reis do sul e do norte entrando em conflito, possível referência ao cenário atual entre Islã e nações ocidentais. Isso não fere Israel apenas como nação física, mas indica conflito espiritual crescente, prelúdio da grande batalha final. A Escritura adverte sobre religião falsa liderando o mundo espiritual. Em Apocalipse 13, um sistema religioso-político é levantado, e muitos interpretam que essas religiões competirão pelo poder coletivo sobre a humanidade. Será que a nova ordem mundial exigirá adesão a um modelo de fé que mistura cristianismo, Islã e outras religiões sob um único comando? Líderes como Ayatollah Khamenei, o chefe do Conselho Teocrático do Irã, ou mesmo influenciadores de mídia islâmica, têm voz global, não apenas dentro das comunidades muçulmanas. Eles promovem eventos religiosos globais, fundos de ajuda internacional e plataformas educativas que alcançam milhões. A religião tem o poder de mobilizar massas, influenciar eleições e moldar culturas. Em um mundo cada vez mais conectado, organizações religiosas administram recursos financeiros, humanos e midiáticos que rivalizam com estados-nação. A expansão do halal global, escândalos financeiros envolvendo religiões e tentativas de criar uma identidade espiritual global mostram a potencial convergência religiosa na nova ordem. Apesar do Islã crescer, o cristianismo ainda é a fé dominante em muitas nações. A diferença surge quando movimentos evangélicos se aproximam de políticos e grandes entidades religiosas globais. A resistência não é confronto religioso, mas firmeza na sã doutrina, clareza espiritual e poder de evangelização. Você acredita que o cristianismo resistirá como verdade ou será diluído pela religião global? Comente, resistirá ou será diluído? O momento exige discernimento, não apenas identificar líderes ou sistemas, mas entender os sinais espirituais e culturais que se desenrolam à nossa volta. O Brasil, como observamos, está no centro de uma chamada profética e precisa entender que a guerra espiritual não é apenas externa, mas interna, na mente e no coração da igreja. A estratégia de Deus para os últimos dias não é poder político ou militar, mas confiar na sua palavra, adorá-lo em espírito e verdade e formar uma igreja preparada para o impossível. Você já parou para pensar por que a religião, que deveria ser o elo entre o homem e Deus, tem sido usada como ferramenta de controle pelas potências mundiais? Desde o Império Romano até os regimes totalitários modernos, governos perceberam que a fé é uma força poderosa, capaz de unir multidões, justificar guerras e manter sociedades inteiras sob rédeas invisíveis. Hoje, estamos vendo um novo movimento surgir: a união religiosa como projeto político global. Não se trata mais de salvação, mas de submissão. O ecumenismo, que à primeira vista parece uma iniciativa de paz e unidade, tem se mostrado um braço espiritual da nova ordem mundial. Sob o pretexto de harmonia, muitos líderes religiosos estão diluindo doutrinas, apagando verdades bíblicas e criando uma fé genérica, onde todas as religiões são aceitas, menos aquela que prega a verdade de Cristo. Essa é a preparação para a religião única, descrita em Apocalipse 13.
onde o falso profeta conduzirá as massas a adorar a besta. Conferências globais religiosas, declarações conjuntas entre católicos, muçulmanos e budistas, e até mesmo alguns líderes evangélicos defendendo essa unidade sem verdade. Isso tudo é mais do que diplomacia espiritual. É a plataforma do engano final. Você consegue ver os sinais? Comente. Eu vejo. Compartilhe esse vídeo com quem ainda está cego. Você sabia que o Vaticano mantém status de observador permanente na ONU? Isso não é por acaso. Líderes religiosos globais estão cada vez mais integrados às discussões sobre clima, economia, imigração e até ética global. Mas onde está a Bíblia em tudo isso? Onde está o Evangelho puro de Cristo? A resposta é escondido, substituído por um discurso de inclusão, tolerância e paz mundial, que ignora o arrependimento, a santidade e o juízo de Deus. Quem controla a sua fé, controla suas decisões. Quem define sua verdade, define seu destino. Governos estão percebendo que manter as pessoas espiritualmente adormecidas é mais eficaz do que qualquer censura física. Isso se chama doutrinação. Entretenimento espiritual, teologia diluída. E quando o controle espiritual for completo, a submissão política será automática. É por isso que a Bíblia diz: "E lhes foi concedido que matassem todos os que não adorassem a imagem da besta." Apocalipse 13:15. Se você já percebe essa manipulação espiritual nas igrejas de hoje, escreva: "Estou acordando." Vamos despertar outros. O verdadeiro cristianismo não terá lugar nessa nova religião. Ele será tratado como intolerante, retrógrado e radical. Já estamos vendo isso. Censura de pastores nas redes sociais, ataques à liberdade religiosa em escolas, leis que impedem pregações públicas. Prepare-se, a perseguição virá. Mas, como diz o Senhor, "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse 2:10. A Bíblia não nos deixa no escuro, ela previu isso com detalhes. Em 2 Tessalonicenses 2, fala da grande apostasia, quando muitos abandonarão a fé verdadeira. Em Daniel 7:25, o sistema do anticristo muda leis e tempos, exatamente como os blocos de poder estão tentando fazer agora. E em Apocalipse 17, vemos a mulher, a falsa religião, montada sobre a besta, controlando reis e nações. Não é coincidência, é cumprimento profético. Você sabia que algumas religiões já estão usando inteligência artificial para pregar e ensinar? Robôs que fazem orações muçulmanas, aplicativos de confissão virtual e até algoritmos que decidem quais sermões são seguros para plataformas digitais. A fé está sendo digitalizada, rastreada, moldada e vigiada. A pergunta é: você continuará sendo fiel, mesmo que sua fé for classificada como perigosa? Você precisa se blindar espiritualmente. E como? Conheça a palavra de Deus profundamente, sem depender apenas de pregadores ou canais. Ore diariamente, sua mente precisa estar afinada com o Espírito. Discirna os tempos, notícias, políticas e religiões já estão se misturando. Esteja em comunhão com remanescentes, aqueles que, como você, querem se manter firmes. Não é hora de conforto, é hora de alerta, jejum e posicionamento. Se nada mudar, o mundo caminhará para uma só religião, um só governo, uma só moeda digital, um só líder espiritual e político, o Anticristo. E a Bíblia é clara: quem se curvar a ele perderá a salvação. Mas há esperança. O verdadeiro Messias já venceu e voltará para buscar os que não se curvaram, mesmo sob pressão, dor ou perseguição. Se você está entre esses, escreva com fé nos comentários: "Eu sou remanescente." A nova ordem mundial não começa com tanques, mas com ideias. Não começa com tiros, mas com narrativas. E, acima de tudo, ela começa na mente e termina no coração. Se você resistir, se você se posicionar, se você for fiel, Deus vai te sustentar.
Vivemos dias de tensão global, guerras, manipulação, decadência moral, alianças estranhas entre nações. Mas o que poucos estão percebendo é que por trás de tudo isso há uma guerra invisível, uma batalha espiritual pela sua alma. As profecias estão se cumprindo diariamente diante dos nossos olhos, e mesmo assim, milhões continuam dormindo espiritualmente, como se tudo fosse apenas teoria da conspiração. Em 2 Tessalonicenses 2, 10 e 12, Paulo nos alerta que Deus permitirá que um espírito de engano atue sobre aqueles que rejeitaram o amor à verdade. Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Estamos vendo igrejas vendendo milagres, líderes pregando prosperidade sem arrependimento e uma geração que não conhece as Escrituras. Tudo isso está abrindo espaço para que o espírito do anticristo se manifeste. E a maioria não vai nem perceber, porque já está espiritualmente anestesiada. Você percebe isso? Agora é a hora de se preparar, não emocionalmente, mas espiritualmente e profeticamente. O que é preparação espiritual? Conhecer as Escrituras com profundidade. Chega de viver de versículos prontos no Instagram. Agora é hora de mergulhar na palavra com oração e jejum. Viver em arrependimento contínuo. Isso não significa perfeição, mas vigilância. O mundo está sedutor e a carne está fraca. Discernir os sinais. Tudo tem um propósito profético, da economia à guerra, das mídias sociais à inteligência artificial. Fortalecer a comunhão com outros vigilantes. Muitos estão isolados e caem facilmente. A força está em estar conectado com quem também vigia. Você tem vivido isso? Ou ainda está distraído? Declare: Senhor, eu quero estar preparado. Em Romanos 12, 2, Paulo nos diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua mente é o campo de batalha. É nela que o sistema da nova ordem mundial quer implantar seus valores. Aceitação de tudo menos da verdade. Cultura do não julgue, enquanto censuram a palavra. Uma fé sem cruz, sem renúncia, sem Cristo. A preparação começa na forma como você pensa. Jesus nos deu o maior alerta profético da história em Mateus 24. Guerras e rumores de guerras, falsos profetas, amor esfriando, perseguição aos que anunciam a verdade. E depois disso tudo, ele diz: Vigiai, porque não sabeis a hora. Vigiar não é viver com medo. Vigiar é viver com discernimento, com urgência e com olhos espirituais abertos. Você está vigiando? Ou está entorpecido pelas distrações modernas? Redes sociais, séries, doutrinas modernas. Tudo pode ser uma armadilha para tirar o seu foco. A salvação é individual. O despertamento é individual. A resistência espiritual é individual. Não espere o pastor. Não espere o governo. Não espere o caos começar. Comece agora a se preparar. Ore em secreto. Leia Apocalipse e Daniel com atenção. Medite em Mateus 24 e 2 Timóteo 3. Esteja pronto para perder amigos, status, posição, mas não perca a salvação. Se esse chamado é para você, comente agora: Eu sou o remanescente. Você não está assistindo esse vídeo por acaso.
Você está sendo chamado para fazer parte do exército profético que Deus está levantando nos últimos dias. Não se trata de fama, likes ou visibilidade. Trata-se de verdade, santidade e resistência espiritual. Você está disposto a ser uma sentinela espiritual? Anunciar o que muitos têm medo de falar? A viver como luz num mundo em trevas? Então, essa é a sua hora. Escreva: "Eu aceito o meu chamado." E envie esse vídeo para 5 pessoas que você ama. Se tudo o que falamos até aqui é verdade profética, então o tempo está acabando. E, se for mentira, você apenas orou, leu a Bíblia e se santificou, o que nunca será em vão. Mas se for verdade, e tudo aponta que é, então a hora é agora. Escolha a cruz, escolha a palavra, escolha Jesus. Rejeite o sistema. Prepare a sua casa, prepare a sua mente, prepare a sua fé. Declare: "Vem, Senhor Jesus!" Antes de encerrar, deixe-me perguntar algo direto. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? A sua fé resistiria à perseguição? Você conseguiria discernir o falso do verdadeiro? Se a sua resposta é "não sei" ou "talvez", então esse vídeo foi feito para você. E se a sua resposta for sim, então você tem uma missão: espalhar essa mensagem ao máximo de pessoas possível. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino. Essa não é apenas uma plataforma, é um ponto de encontro do remanescente fiel de Deus. Os céus estão se movimentando. As nações estão se armando. A fé está sendo atacada. E a nova ordem mundial já não é teoria, é realidade. Mas os que permanecem fiéis vão vencer, porque aquele que prometeu não tarda. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a coroa. Apocalipse 3:11.